Estamos de volta com o EA. Vamos conversar agora com o Joktan Gonçalves, que é o técnico da equipe do Abílio Neri. O Abílio Neri que venceu no placar agregado no fim de semana. Na prorrogação 3-0, no tempo normal 6-4 por Constelação. Tudo bem contigo, ô Joktan? Obrigado por atender a gente. Quem tem que dizer obrigado sou eu. Valeu pelo apoio aí. Muito bom dia a todos os telespectadores. Ô Joktan, vocês venceram, foi 5-3 o jogo de ida, foi? O jogo de ida foi 5-3 lá em Boa Vista, um jogo muito bom que a gente fez. E aqui foi um jogo mais pegado, né? 6-4 por Constelação e na prorrogação 3-0 para nossa equipe. A gente começou logo cedo, e o que você pode destacar e ressaltar na equipe do Abílio Neri é o poder de marcação e principalmente o trabalho que foi feito durante a preparação com as bolas paradas que decidiram os jogos, o Joktan. O primeiro jogo foi definido nos contra-ataques. Esse segundo jogo foi um jogo mais estudado. Duas equipes que tinham propostas de jogos diferentes. Uma que é uma proposta de jogo de movimentação e a gente vinha na proposta da marcação e contra-ataque. E no início do jogo foi preponderante as nossas bolas paradas, né? E conseguimos fazer gol em jogadas de bolas paradas, que a gente treinou muito durante a semana. E graças a Deus deram certo nessa partida aí contra a Constelação. Vamos mostrar, enquanto o Joktan fala, vamos mostrar as imagens do jogo. A propósito, o grupo lá ajuda demais, viu, o Joktan? A turma ali naquele grupo disponibiliza os vídeos, a gente usou à vontade, tá bom? Fala, tinha a torcida, esse time do Abílio Neri passa de fato. Qual é o próximo compromisso agora, Joktan? A gente deve pegar um adversário do jogo entre Palmeiras do Acre e Evolution de Rondônia. E na próxima semana já sai esse adversário e onde serão as partidas, né? Perfeito, então. A equipe, temos fotos aí do vestiário. Já temos fotos aí do vestiário onde a equipe do Abílio Neri se agradeceu. Ali isso é antes do jogo, é claro. O Baldão é um dos... Na sexta-feira tu deve vir por aqui ou então Mari Sardinha, tá bom, Joktan? Tá bom. Já espero você aqui para vir na sexta-feira. Quero agradecer a tua atenção, sucesso, parabenizo a toda a equipe. Reapresentação do grupo é quando? A gente deve estar marcando para amanhã essa reapresentação. Reapresentação vai ser na Arena ou lá no Valdir Garcia? Possivelmente na Arena. Tá certo. Grande Joktan Gonçalves, o filme do irmão do Jojo Rame, filho do saudoso Antenor Gonçalves. Obrigado, sucesso e parabéns pelo trabalho aí, Maurinho. Estendo os cumprimentos pro Maurinho, para todo mundo, tá legal? Valeu, muito obrigado aí a Maria da equipe, Amazon Sat geral. Muito obrigado. Valeu. Volta comigo agora aqui, porque o Excelência já está pintando aqui na área. Abre logo aqui comigo. Excelência. Como vai? Combinamos aqui de branco. É verdade, né? Segunda-feira, começando a semana, é verdade. Princesa Solimões? Nacional. Nacional. Aquele segundo uniforme. Você chegou a ver o novo uniforme do Nacional? Já cheguei. Deixa eu aproveitar. As 3 camisas que eu ganhei do Galvez. Quando o Galvez veio jogar aqui com o Nacional, meu amigo Ziel mandou pelo goleiro Máximo 3 camisas. Não apareceu nenhuma aqui na... Aonde? Aqui, na turma, aqui pra equipe, né? Uma do goleiro Máximo, que jogou no Rio Negro. Uma da escolinha do Galvez, que é lá na Polícia Militar. E a outra com a número meia dúzia. Agora não sei que veste a número meia dúzia. Mas vamos falar do Varezão? Vamos lá, que tem um novo líder, né? Princesa Solimões ganhou mais uma. E é curioso que o Princesa assumiu a liderança, o time do Alberoni, contra o time que o Alberoni assumiu ano passado, né? Que começou essa carreira como treinador. Inclusive, houveram muitas críticas, né? Quando o Alberoni assumiu o São Raimundo. Mal imaginava que a torcida do Tufão
no ano seguinte viveria algo muito pior. Se já reclamavam do trabalho do Alberoni no ano passado, esse ano foi uma bagunça, não só no comando técnico, claro, mas principalmente a diretoria, um trabalho completamente amador. E o Alberoni dando a volta por cima. Na verdade, é um treinador que está começando agora a carreira. Aliás, um fim de semana que consagrou essa nova geração de técnicos, né, campeões. A gente teve no Rio de Janeiro Zé Ricardo, em São Paulo Fábio Carilli, em Minas Gerais Roger Machado, Rio Grande do Sul Beto Campos. Quem sabe aqui no Amazonas a gente tem alguém, né, da nova geração também sendo campeão. E essa nova safra sendo representada pelo Alberoni. Um treinador que busca conhecimento acadêmico, tem estudado para isso, estudou, né, para assumir essa função. Ele que é ex-jogador e agora fazendo esse bom trabalho no Princesa de Solimões. É um time que está sofrendo muito com problemas físicos. O Luiz Paulo se machucou, o goleiro. O Marinelson está voltando agora, passou muito tempo parado. O Princesa chegou a jogar muitos jogos sem a sua dupla de zaga titular. O Pastor ainda está machucado, o Eric voltou agora. Outros jogadores também se lesionaram ao longo da competição. Então o Alberoni tendo trabalho em aproveitar suas peças, mas mostrando serviço. E é importante porque a Série D já está vindo. Princesa, claro, conhece a competição, já entra com uma vantagem em relação ao FAT, por exemplo, e está vivo, muito vivo, na briga pelo título. Por que sábado o Rio não atraiu o público, Gabriel? Porque em outros tempos, 2 horas da tarde, você já tinha no Vivaldão, que eu vou continuar chamando de Arena Vivaldão, a respeitar o sanitarista, o médico, o jornalista Vivaldo Lima, que tem 2 netos sobrinhos no Rio de Janeiro, que trabalham com futebol, o Desiderati, a irmã do Desiderati agora, eu esqueci do nome. O que está faltando para atrair o torcedor de volta, já que tinha um Rio Now, onde o Rio Negro quebrou aquela sequência de hegemonia do arquirrival e voltou a confirmar a organização, ou pelo menos a qualidade do grupo melhor do que o Nacional, né? E voltou a vencer o rival num bom gramado, que diga-se de passagem, porque em outros tempos dizendo, o futebol não é bom porque o gramado é péssimo. O que agora está faltando? O que não falta são desculpas, né, Marido? Falava-se de estádio, da concorrência da televisão, mas está provado por A mais B que é o produto que não interessa ao torcedor. Infelizmente, a realidade é essa. E aí o Rio Negro conseguiu vencer na estreia do João Carlos Cavalo, né? Ele que até semana passada estava no faixa, teve a sua saída, até ganhou do São Raimundo, foi demitido depois de uma vitória. Mas, enfim, o campeonato ele não pegou ainda entre os torcedores, a verdade é essa. Nenhum jogo, a gente já teve o quê? 13 rodadas se passaram, né? Nenhum jogo passou dos 1.000 presentes. Na verdade, não chegou nem nos 1.000 pagantes, muito menos nos 1.000 pagantes, aliás. Então é triste, principalmente se a gente comparar com o estado vizinho, por exemplo, onde lá em Belém a gente teve 34 mil pessoas assistindo. Num dia de Flamengo e Fluminense com o sinal aberto. Corinthians e Ponte Preta, Cruzeiro e Atlético. O que não faltou foi jogo no domingo. E o torcedor paraense foi lá, saiu de casa, foi ao Mangueirão para assistir o clássico. Um jogo muito emocionante, o Paysandu ganhou no final. E aí a gente compara com a nossa realidade. É outra realidade, né? Infelizmente. E a gente se pergunta, quando que o futebol amazonense vai recuperar essa credibilidade? Porque não é só o nível técnico da competição, não. É a credibilidade que a gestão dos clubes transmite. E, infelizmente, nossa realidade é essa. E aí a gente vê um campeonato onde a média de público cai a cada ano e a gente chegou numa situação onde não tem mais como descer. Um campeonato que com 13 rodadas não tem nenhum jogo que passe de 1.000 torcedores. É triste a gente presenciar essa realidade atual do futebol amazonense. E a grande questão é qual é o andamento agora dos 2 representantes da competição nacional, que eu tenho isso comigo, até que me prove o contrário, não é o acesso que vai salvar o futebol amazonense, é o futebol amazonense ser um bom produto, ter competitividade, ser atraente, né? E eu estava na madrugada de sábado, sexta para sábado, conversando com um amigo Marco aqui da Rede Amazônica, e paralelo a ele surgiu uma figura conversando comigo. E me disse que existem 3 chapas. Vamos até confirmar essa informação, na verdade. Só poderá se confirmar isso com edital e, consequentemente, com a inscrição dessas chapas. Mas tem 3 nomes
com 3, claro, chapas, pretensas a concorrer à FAF. Né? Eu vou me resguardar primeiro, antes de conversar, depois de conversar com esses 3 nomes que me passaram, mas eu vou logo adiantar minha opinião. Eu disse no Facebook, não é a pessoa que vai resolver o problema no futebol amazonense. Não é a pessoa XYZ. É uma proposta de gestão que tem que englobar todo o futebol amazonense. E quando eu falo futebol amazonense, não é o imediatismo do acesso, não é clube A ou B, envolve inclusive o futebol feminino, porque a federação ela não é de futebol masculino, ela é de futebol. Então, futebol no Amazonas, ele só terá ou vai resgatar o seu prestígio quando tiver uma proposta de gestão que se estenda a todos os níveis do futebol. E eu incluo também a própria imprensa amazonense. Também nós temos que rever os nossos conceitos, porque a própria imprensa também precisa rever os conceitos, todos os setores do futebol, todos, sem exceção, tem que rever seus conceitos para que nós tenhamos um produto de qualidade e que tenha interesse para o público. R$20 o ingresso inteira. Quanto foi ontem lá em Belém? Eu tenho certeza que não foi 20. Sem dúvida. O preço padrão dos jogos anteriores, a final, era 60 e 30. Então, se a gente considerar esse preço padrão, na final deve ter sido 80-40, 100-50, o que não é o valor exatamente que determina a quantidade do público que vai ao estádio. Então, se o torcedor do Paysandu, se o torcedor remista, ele está animado com o clássico, gosta ali do nível e não quer perder um repá, principalmente uma final, ele vai pagar. E aqui a gente tem um campeonato com todos os jogos com ingressos a 20 inteiro e 10 a meia, e está provado que não é o valor do público. Por isso que é tão difícil responder por que o campeonato amazonense não leva o público ao estádio. É justamente por isso. O futebol amazonense precisa de uma transformação por completo. E não é simplesmente uma nova figura sentada na cadeira da Federação Amazonense de Futebol, simplesmente a mudança que vai resolver. São as mudanças que essa pessoa vai estar disposta a querer promover. E aí depende muito de quem tiver esse perfil da gestão. Infelizmente não era o que acontecia nesses últimos 30 anos. E que, diga-se de passagem, vai ter que capitanear a reestruturação e reformulação do futebol local. Não acredito em Salvador, não acredito em ninguém que diga eu tenho tanto tempo de conhecimento no futebol amazonense e eu sou a solução. Eu acredito sim uma proposta de gestão, de alguém que entenda de que não é ela que vai resolver, e se tem que passar e permear pelos clubes em todos os níveis. A gente não pode desprezar a base como se despreza. A gente tem que trazer para dentro do futebol amazonense, quando eu falo da federação, as escolinhas que fazem um trabalho, as escolinhas particulares no Amazonas, fazem um trabalho muito interessante e não podem ser desprezadas os valores. Ontem eu estava conversando esse fim de semana com a mãe de um garoto, que é filho, a gente vai contar a história dele aqui, um garoto de 13 anos, que poderia muito bem hoje estar no clube e estar numa escolinha particular. E são escolinhas que estão realizando sonhos, estão dando oportunidades que os clubes, na sua grande maioria, não têm escolinha de futebol. A verdade é essa. Negligenciam, né? E a questão é essa, por exemplo, a federação agora parece que falta só oficializar, né? O Cláudio Nobre como essa parte do interventor da FAF ainda não foi oficializado, tanto que ele não responde ainda como presidente da FAF. Muita gente fala, o Cláudio Nobre não está preparado para ser esse gestor do futebol amazonense, porque a associação fracassou sob o comando dele. Concordo. Agora, recair sobre o Cláudio Nobre simplesmente o motivo pelo qual a CPE não foi para frente, para mim é errado. Então, você tinha uma série de dirigentes que precisava, né, para a associação ir para frente, precisava da sensibilidade de cada um, de deixar um pouco de lado o ego, os seus próprios interesses, porque a gente sabe, Amarildo, que quando o dirigente, pelo menos a maior parte deles, o dirigente senta na mesa para discutir sobre o futebol amazonense, ele não pensa no futebol como um todo. Ele pensa nos seus próprios interesses, em qual vantagem que o seu time vai tomar daquela situação. Então, virou ali um conflito dentro da própria CPE. Se dividiu praticamente em 2 grupos,
os aliados, digamos assim, do Cláudio Nobre e aqueles que não gostavam das ideias que eram propostas, e aí a associação se dissolveu. E imaginando, por exemplo, um nome como Cláudio Nobre ou outra pessoa na Federação Amazonense de Futebol, os clubes vão precisar ser muito sensíveis nesse processo. Porque se nenhum deles estiver disposto, de fato, a melhorar a sua estrutura, a se preocupar também com as outras equipes, numa gestão compartilhada, aí vai ser muito difícil o futebol amazonense prosseguir. É verdade, não é, volto a dizer, não é, sempre se pregou de que é um clube que vai soerguer o futebol amazonense. Passou disso, faz tempo. Passou e faz tempo, faz mais de 100 anos que passou. Né? A coisa tem que ser algo mais profissional. A gente tem que rever muitos conceitos. Eu torço, o futebol amazonense tem tudo, tem estrutura, tem excelentes profissionais que não deixam a desejar a clube nenhum, que estão no sol e na chuva. Temos sim dirigentes com visão, temos dirigentes que têm uma percepção do futebol, mas que infelizmente pelo ambiente às vezes se contaminam, infelizmente. A gente tem que se profissionalizar, eu incluo a imprensa nisso. Concordo. Né? Eu incluo a imprensa, a própria imprensa amazonense também tem que rever os seus conceitos, né? Usando até a palavra do nosso presidente aqui da CLEA, o Dudu, mas que eu já disse isso para ele em outras ocasiões, a própria imprensa amazonense tem que rever os seus conceitos e olhar o futebol amazonense como produto, e não o clube A ou B, enfim, que a gente está no mesmo barco, né? Concordo, sem dúvida. E o acesso ele é muito casual. A gente tem que pensar em evoluir. Eu me incluo nisso. Vamos embora, gente? Vamos lá, Marildo. Amanhã a gente está de volta para falar sobre o esporte aqui na região. A gente se despede, volta amanhã com muito mais EA, e nessa semana vamos conversar com um projeto interessante. Eu quero conhecer, estamos falando muito da proposta da LEFAC, de relação, de parceria com os órgãos públicos. A Irismar, a corredora Irismar Aranha, daqui de Manaus, que hoje mora em Rondônia, né? Ela mora em Rondônia? Irismar, me convém, Rondônia, que a Irismar mora. Muito obrigado, corredora. Irismar Aranha, que hoje está... É a Rondônia ou é a Acre? Bem, a gente vai se despedindo por aqui e volta amanhã com muito mais EA para você. Bye, bye. Parabéns, Papão.